Graça e paz, irmãos. Eu fiquei bem feliz em voltar um pouco ao sul. Apesar de ter problema no carro, peço que os irmãos, por enquanto, se assentem. O carro deu problema. Na verdade, a gente veio com um casal de irmãos, que é da Igreja Central de Biguaçu. E uns irmãos que eles vieram de outra denominação e cresceram com a gente ali, aprendendo novos passos. O que é ser crente, verdadeiramente crente, biblicamente, e batista, por eles terem sofrido muito em uma outra denominação, que não cabe falar o nome. E no momento está passando alguns problemas pessoais dentro da estrutura nossa, religiosa. E um passo que a gente faz para não perder alguns irmãos é trabalhar com eles. E tem irmãos que, além de ser irmãos em Cristo, pastor e ovelha, eles são amigos também. Quando a gente começa a caminhar com pessoas, a gente acaba se aproximando mais dessas pessoas. Por isso que existe os pequenos grupos. Quando a gente fala em pequeno grupo é porque é mais fácil trabalhar. Na empresa mesmo que eu trabalho, eu consigo falar de Jesus para as pessoas com facilidade. Eu falo com os meus patrões, com os meus chefes, tranquilo. Porque a gente acaba se aproximando demais. E eles vieram com a gente, ficou tão feliz. Ele falou assim, só assim para ouvir o pastor pregar de novo? Eu falei assim, não, só para estarmos juntos, de vez em quando é bom. Mas antes de mais nada, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, ou tablets e aplicativo, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Irmãos, a igreja lá é pequena, então o púlpito fica muito perto dos irmãos. Quase que a gente não usa o microfone. Lucas capítulo 15. Assentado mesmo como estamos. Versículo 1 e 2. Em seguida, versículo 6, 9 e o 23 e o 24. Diz assim, o versículo 1 e 2 do Lucas capítulo 15. Aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 9. E tendo achado, reúne a amiga e os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O 23 e o 24 diz, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eles se alegraram. Amém? Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, Senhor Deus. E que o Senhor agora, Pai amado, possa falar ao meu coração, ao coração dos teus servos, ó Deus, e que possamos, ó Pai, aprender mais e mais da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos trazido até aqui, Senhor Deus. Obrigado pela chuva. E obrigado por esse momento, no amor, em nome de Jesus. Amém. Amados, na igreja que Dwight Lima Moody pastoreava, tinha uma criança que ele andava alguns quilômetros para ir à igreja, para ir à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Só que ele andava muito, e por ser uma criança, ser pequeno, as pessoas questionavam por que ele saía de tão longe para ir numa EBD.
Por que que ele não ia numa escola bíblica dominical mais próxima de sua casa? E a resposta do garoto, provavelmente, e foi a mesma resposta que os publicanos e pecadores paravam para ouvir Jesus. A resposta do menino foi: porque esta igreja que eu venho ama gente, ama pessoas. E quando a igreja ama pessoas, ele atrai pessoas. E não tem coisa melhor do que atrair pessoas por meio do amor dentro da palavra de Deus. Não esse amor que se prega hoje em dia, um amor que pode todas as coisas. Os publicanos e pecadores procuravam Jesus. Os escribas e os fariseus questionavam por que que Jesus recebia os publicanos e os pecadores. Os publicanos, funcionários públicos ou cobradores de imposto, que cobrava, tirava dos judeus e entregava para quem? Para os romanos. Os pecadores eram largados, eram considerados marginalizados. Os judeus achavam, os doutores da lei, saduceus, os fariseus, achavam por seguir o Pentateuco, achava que a graça já estava exposta para ele. Tinha acesso direto. Não que eles não precisassem de salvação, mas Jesus atraía os publicanos e pecadores, não porque Jesus falava o que eles precisavam, queriam ouvir, mas o que eles tinham necessidade. Pregava arrependimento de pecado, mostrava o pecado. Jesus pregava: arrependei-vos e convertei-vos. E eles amavam ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Os irmãos, olhando dentro do texto, em seguida, Jesus ele fala algumas parábolas. A parábola da ovelha perdida, que ele diz, ele propôs uma: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Irmãos, o texto de Lucas 15 nos mostra a alegria da salvação. E a alegria da salvação é tão bom e maravilhoso para quem recebe a Cristo, para quem entrega a sua vida a Jesus Cristo, tanto para quem é o mediador. A pessoa que leva alguém aos pés de Jesus fica transbordado de alegria. Não é isso que acontece nos nossos lares? Não é isso que acontece em nossos trabalhos, com os nossos amigos, vizinhos, na partida de futebol, no momento recreativo, quando as pessoas perguntam para você por que você é diferente? Tem alguns irmãos que dizem assim: eu não sei evangelizar, inclusive pastor. Teve um pastor que falou para mim que não tinha isso. Eu falei assim: então, meu irmão, você tem que nascer de novo. Porque se uma pessoa não sabe evangelizar, é bem simples. É só chegar e falar assim, é só falar o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez na sua vida para você ser crente? Qual foi o motivo de você hoje estar servindo a Cristo verdadeiramente? É bem simples. Não tem como dizer não. Às vezes a gente questiona, e eu já ouvi isso, que uma irmã chegou para mim que queria alguém evangelista. Queria um evangelista. Eu perguntei: por quê, meu irmão? Ah, não, porque aí seria mais fácil, a igreja aumenta o número de pessoas. Eu falei: minha irmã, e quem vai receber essas pessoas? Ela falou assim: não, mas a gente precisa de um pastor evangelista. Eu falei: tá bom. Tem um ditado que alguns falam: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Mas o pastor também é ovelha. E como ovelha, ele precisa dar frutos. Ele precisa dar frutos. Mas eu cheguei para a irmã e falei assim: não, irmã, a gente trabalha. Mas
Não espere que eu ou outro qualquer pastor cante, toque e assovie ao mesmo tempo. Precisa levar as boas novas aos perdidos. E às vezes acontece como os escribas e fariseus. Chega alguém estranho, e quando chega alguém diferente no nosso meio, as paredes estão bonitas, estão pintadas, e essas pessoas vêm com maus costumes, maus hábitos, e a gente tem que ter paciência, discernimento, sabedoria, para direcionar essas pessoas. E falta isso hoje em dia em cada um de nós. E em muitos de nós. Principalmente quando a gente se dedica mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. A gente busca primeiro o nosso reino do que o reino de Deus. Até na oração Pai Nosso, Jesus ensinando aos seus discípulos, diz o quê? Exalta primeiro a Deus. Pede aquilo que é necessário do dia a dia. E pede também o quê? O que é suficiente. Não é errado ter bens, uma casa boa, ou algo melhor para a sua vida. Isso é maravilhoso. Mas tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Agora, tem 15 dias, um ex-patrão me convidou. Ele quer montar uma empresa próximo de onde eu moro. E quer que eu assume essa empresa. Não precisa de muita gente. Para produzir umas placas de identificações, os prédios de Itapema. Para os irmãos terem ideia, Itapema está construindo ao mesmo tempo 85 mil apartamentos. Em nenhuma parte do mundo estão construindo tanto apartamentos ao mesmo tempo. E ele está agoniado, porque ele tem uma empresa em Forquilinhas. Aí ele me ligou. Obrigado. Com certeza. Obrigado, meu irmão. E ele fez um convite. Mas para isso, para tomar a decisão, eu orei ao Senhor. E outra coisa que eu faço, gente. Essa senhora que está ali, que chegou comigo, eu sou casado há 32 anos. Há 32 anos. É a esposa que o Senhor me deu. Diz que o marido manda em casa. Perdão, saiu um pouquinho do texto. Mas vou dizer uma coisa. Eu ouvi dizer de uma pessoa não crente que existe 2 tipos de homem. O que é mandado pela mulher e o que é mentiroso. Então eu prefiro ser o mandado pela esposa. Porque em casa eu não mando. Realmente eu não mando. E outra coisa, eu tenho 3 filhas. Uma é casada, graças a Deus, mas eu tenho mais 2. Eu vou mandar como? Eu falei assim, eu fico feliz. Eu fico feliz que a gente vive e vivemos bem, graças a Deus. E eu pergunto para ela as coisas. O que é que você acha? Para vir para cá, eu liguei para ela. Ela estava no serviço, que ela dá aula. Ela falou assim, eu acho legal. Ela disse legal, disse tudo. Eu perguntei para ela e também orei ao Senhor. Mas no momento não é aquilo que é bom para mim, é bom financeiro. Não vai me atrapalhar na minha vida espiritual. Mas para a empresa que eu trabalho hoje, é prejudicial. Porque eu sou o melhor funcionário do meu setor. E todos que passam ali, eu que ensino. Se eu sair da empresa hoje, quebra o meu setor. Mesmo por causa da minha idade, eu consigo produzir 2 vezes mais do que o pessoal mais novos, por causa da experiência. A maioria de hoje querem o salário, não querem o emprego. E a experiência tem mandado muito. E lá tem famílias. Tem gente do Sul que trabalham lá. E no momento tem uma demanda de serviço, mas não tem mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Tem na concorrência. E para você tirar da concorrência, você vai pagar 2 vezes mais o salário que ele ganha lá, senão não sai. Por isso,
escribas e fariseus questionaram por que Jesus amava, comia com eles, recebiam eles. O pior de tudo era almoçar com ele. Naquela época, para se almoçar ou convidar para o almoço, tinha que ser íntimo. Era como se fosse da família. Aí Jesus conta a parábola. E aqui a gente diz a alegria da salvação, gente. A ovelha perdida, ela se perdeu por causa de quê? Falta de atenção. Aí em seguida tem a dracma perdida, que diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha a alegria, meus irmãos. Alguém já morou em casa de chão batido aqui? Provavelmente não. Mas eu morei, entreguei minha idade, certo? Mas tudo bem, tudo certo. Eu morei numa casa de pouco tempo, mas morei, chão batido. Quando se podia, jogava o cimento e fazia aquele cimento queimado por cima. Mas a casa de chão batido, chega um tempo que ela racha e fica umas frestazinhas, bastante. Quando cai alguma coisa ali, se perde. Quer ver quando a minha mãe, ela costurava, né? E caía uma agulha. E aí dizia: filho, procura para mim, procura para a mãe. Dava trabalho, né, gente? Caía ali dentro e já era. A mesma coisa a casa na Palestina. E eram poucas janelas, fechada, escura. Eles acendiam candeeiro, luzeiros para poder clarear. Eu morei em fazenda que não tinha luz elétrica. Chegou depois, bem depois. Claro que depois a gente foi morar na cidade e tudo mudou. A gente ligava a lamparina, ou candeeiro, ou pegava simplesmente uma vela, botava numa lata de leite ninho, que já existia na época, e clareava para poder encontrar. E ela procurou. Ela procurou porque a dracma era uma coroa com 10 moedas. E tinha valor, sim. Tinha valor. E tinha valor sentimental também para ela. Ou seja, quando uma moça, ela casava, ela recebia. Ela ganhava essa coroa. E a partir daquele momento, ela já era mulher. Ela já era esposa. E para ela seria vergonhoso, assim como era vergonhoso para o pastor perder a ovelha. Se ele perde a ovelha, ele era um irresponsável. Ou ele tinha que pagar. E pagar uma ovelha, gente, custa muito no bolso. Hoje, imagina naquela época. E a fama de ser um pastor irresponsável, descuidado e mal zelado. Ele deixa as 99 no estábulo ou no curral, provavelmente deixaria outros pastores cuidando e vai em busca da que se perdeu. E quando a gente recebe irmãos novos, já vem com um monte de costume horrível, até tratar e ensinar, até podar, regar, botar um adubo, dá trabalho, leva tempo. E muitos não querem perder esse tempo. Porque ser pastor dá trabalho. Relaxado não, gente. Relaxado está cheio. E para você treinar uma igreja, leva tempo. Mas é bom. É muito bom. Quando a gente entrega a vida para Jesus, tudo se renasce. Tudo se restabelece. Porque é algo que nasce do Espírito Santo dentro de nós. Quando a gente vê que aquela mulher acha, ela festeja. E Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que volta. É o retorno. Assim como acontece com o filho pródigo, ele pede a sua herança ao pai, e não era errado.
ele pedia antecipadamente, mas também não era costume da época. Ele vai, pede, o pai divide. E naquela época, o filho mais velho tinha direito ao dobro da herança. O filho leva um terço. O filho mais velho fica com a maior parte. Ele vai para um país distante. Primeira coisa que acontece. Em casa, o nosso meio é uma rebelião. Em casa, o filho não faz nada. Graças a Deus que as minhas filhas foram bem treinadas pela minha esposa. A mãe faz tudo, o pai faz tudo. E aí, quando ele cresce, que acha que o pescoço já está duro, quer fazer o quê? Sair. E lá ele é obrigado a fazer tudo. O filho pródigo, ele leva seus bens. E lá ele gasta, irresponsavelmente. Ele cai na miséria, inclusive vem uma crise, e ele vai fazer um trabalho que nenhum judeu faria. Cuidar de porcos. E ao cuidar de porcos, ele lembra. Aí a gente olha para a nossa vida, para a nossa igreja, e vê alguns irmãos que deixam o caminho, abandonam a sua fé. E a Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. O sofrimento é doloroso, é dobrado, e para retornar é quase impossível. Só a misericórdia de Deus para trazer de volta. E dá trabalho. A gente trabalhou com irmãos que abandonou tudo, a família, e caiu no mundo. Ele achou que o que o mundo oferecia era melhor. E lá ele aprendeu da pior maneira possível. Veio ferido, machucado, todo arrebentado. E em vez em quando dava recaída. A última vez que eu encontrei com ele, ele falou para mim que teve que passar 8 anos num centro de recuperação porque não tinha condições de sair, de voltar. Mas perdeu a família completamente. E faz uns 20 dias que ele mandou uma mensagem para mim pedindo oração. Ele está enfrentando um câncer devido às consequências da vida que ele levou lá fora. O mundo ele oferece as melhores coisas. O filho pródigo achou que seria mais feliz lá fora e encontrou tristeza. No início, sim. O diabo ele oferece tudo de bom e maravilhoso. O diabo não vai aparecer vermelho, vestido de vermelho, com 2 chifres, com tridente na mão, ou com a cauda pontuda, de jeito nenhum. Uma coisa que eu sempre falo lá no serviço, alguém pergunta para mim, por que tu não faz? Eu falei assim, a Bíblia nos ensina, fuja da aparência do mal. Tu acha que o mal é feio? O mal é bonito, sim. No início tudo é bom e maravilhoso, mas as consequências, no fim, é trágico. E muito trágico. O filho pródigo encontrou isso. Jesus responde aos escribas e fariseus. E quando fala do filho pródigo ali, os escribas e fariseus falam assim, opa, desviou a atenção agora da gente. Volta para os publicanos e pecadores. Aí Jesus vai lá e diz, no versículo 11, ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, ele gasta tudo o que possuía. E depois, quando ele consome tudo, ele cai em si, porque ele já não possui mais nada. Aí, como eu falei que o diabo ele oferece tudo de bom e maravilhoso, eu te pergunto, amigo de boteco, só é bom quando? Quando você banca. Enquanto você está bancando, o amigo de boteco está ali do teu lado. O amigo do churrasquinho, ele só é amigo enquanto você está bancando. Enquanto você está bancando, ele é amigo. Mas no momento que acaba tudo, acabou-se o amigo.
Acabou a amizade, não tem mais. Tem um ditado antigo que diz assim: mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. Deu trabalho para eu entender. Mas por que eu entendi depois? Porque um amigo na praça, no dia, um amigo mesmo, um amigo de verdade. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão. E se for mais chegado que o irmão, no dia que você estiver precisando ou passando necessidade, esse amigo vai te ajudar. Mas o dinheiro no bolso, uma hora ele pode acabar. Principalmente se for um mau administrador. E se acabar, não tem como você ser ajudado. A não ser se você corra para instituições financeiras. E não sei se vai ter crédito. Mas um amigo na praça vai te ajudar. Ele achou que tinha amigo lá fora. Não tinha. E outra, ele pediu a herança. Era normal pedir a herança, ganhar, depois que os pais partiam. É como se eu chegasse para o meu pai e dizia assim: pai, é o seguinte, eu sei que o senhor está velho, mas pode viver muitos anos, e eu quero a minha parte da herança. O senhor não morreu ainda, mas para mim o senhor está morto. E mais, tão morto que eu vou para um país distante. Eu poderia ficar próximo, para em vez em quando visitar. Ele vai para uma terra distante. Os escribas e fariseus estavam distantes. Quando eles oravam, eles diziam o quê? Obrigado, Senhor, que eu não sou como esses pecadores miseráveis. Dou dízimo, jejum, 2 vezes por semana. E realmente eles davam o dízimo. Mateus 23, o Senhor diz assim que eles davam o dízimo até da hortelã, do coentro e da hortelã. Produtos que eles plantavam em casa para ser consumido, em casa mesmo. Todo mundo tem uma hortinha em casa. Eles davam daquilo ali. Mas a misericórdia, eles não tinham. Eles não tinham misericórdia pelos perdidos. O que deveria realmente fazer, eles não faziam. Jesus ainda diz: fazeis tudo isso e as demais coisas. Mas eles achavam que publicano e pecadores eram miseráveis, não precisavam da graça do Senhor. Tinha que ser reprimido e Deus, deixado de lado. Jesus conta essas 3 parábolas. Das 100 ovelhas, pastor que deixa as 99 e deixa segura, tá? Ele não deixou jogado, vai atrás de uma. A gente fez um projeto em Biguaçu, na Jesus Transforma, veio o pessoal de missões para nos ajudar, e a gente começou a orar pedindo a Deus que desse pelo menos uma vida só uma vida para a gente, já era o suficiente. Para que, através dessa vida, a gente pudesse dar continuidade no trabalho. Irmãos, a igreja está bem centralizada. Mas sabe o que faltou? Gente. Faltou irmãos para caminhar com os irmãos. E eu dizendo: gente, temos que ir para a rua, Faltou irmãos para caminhar. Sabe por quê? Quando a gente traz uma caravana de fora, vem os de fora. A igreja tem que caminhar junto, tem que ir junto. Sabe por quê? Porque esses irmãos que vêm vão voltar para a sua cidade. Quem que vai ficar? Os irmãos de casa. E são esses que vão dar assistência. Foram 2 irmãos, contando comigo, só. Mais ninguém. Já eram poucos, a maioria trabalhava, mas mesmo assim, só foram 2. E só um eu consegui dar assistência para ele. Porque os outros eram muito distantes, e ao ser distante, eles não tinham como vir à igreja. E a igreja não tinha uma condução para ir buscar. Os horários de cultos também mudou. Jesus responde aos fariseus. E outra, na parábola do filho pródigo, os 2 filhos estão perdidos. Os fariseus e os escribas. Os 2 estavam perdidos. Um dentro de casa e um fora de casa. Tanto que quando o filho chega, o que é que o pai faz? E o pai aqui é representado por Deus.
O Pai estava sempre esperando. Deus está sempre nos esperando. E quem está perdido somos nós, não é Deus. Nós somos achados, somos encontrados. Deus procura. E Deus conhece todas as coisas. O pai estava esperando. Quando o filho se arrepende lá, ele diz o quê? Poxa, os funcionários do meu pai comem do bom e do melhor. E eu aqui passando necessidade, passando fome, vou voltar para a casa do meu pai e dizer para ele que eu estou arrependido. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado, mas teu filho, pelo menos me trate como um dos seus funcionários. E quando ele volta, o pai faz o quê? O pai o avista de longe e corre. E ali tem uma coisa especial que podemos tirar como lição. Naquela época, se um filho pedisse sua herança e fosse embora, e gastasse e viesse na miséria, ele era apedrejado. Poderia correr o risco de ser apedrejado. E o pai corre em direção do filho. E era vergonhoso naquela época um senhor, um pai, correr em direção a um filho. É para ser o contrário. Ele corre, a primeira coisa que ele faz é o quê? O abraça. Naquela passagem da mulher adúltera, quando leva a mulher para ser questionada por Cristo, Jesus diz o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas eu te garanto, se atirasse a primeira pedra, Jesus tomaria a frente e receberia a pedrada. O pai fez isso. Ele correu e abraçou o filho e beijou. Ele o abraçou, se jogasse pedra, acertaria o pai. E beijou e reconheceu. É o meu filho, é da família. Não ia beijar um estranho. E ele diz mais, o filho não termina de dizer, pai, trate-me como um dos seus empregados. O pai não deixa. Traz logo roupas novas. E só quem usava roupas novas eram os senhores. Sandálias. Quem usava sandálias novas e boas? Senhores, os filhos dos senhores e os senhores. Escravos não usavam. Não usavam. Já dava. E o anel da família? Traz o anel da família. Inclusive, irmão, não estou usando minha aliança, porque deu alergia e eu acabei tirando, tá? Alguém disse, traz a aliança. Eu falei assim, não, deu alergia. E eu uso uma que é... A gente fez 25 anos de casado, e aí a minha esposa comprou, nem eu que comprei, foi minha esposa. E eu não tirei mais, que eu amo. E dá um anel para ele. Aí ele diz mais o quê? Traz um novilho cevado. Ele diz, traz o novilho cevado, matai-o e vamos festejar. Ele não diz, traz um novilho cevado. Ele estava cevando um novilho, estava tratando para engorda, já esperando o filho. Irmãos, cada um de nós fomos escolhidos desde a fundação, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O filho pródigo queria ser rei dele mesmo, longe do pai. Longe do pai. Adão fez isso e a gente está pagando o preço até hoje. Adão tinha o melhor Deus, o melhor Senhor, o melhor rei. Deu ouvido à serpente, joga a culpa na coitada da Eva, mas ele era o cabeça, é só dizer não e deu. Ele cai e passa a ser senhor dele mesmo. Assim foi em 1 Samuel. O povo queria ser igual às outras nações, o povo do mundo. É o que está acontecendo hoje. A maioria das igrejas está trazendo coisas de fora e jogando dentro. Não se preocupe que vocês hoje não sei quantos membros tem aqui, tem menos talvez hoje. E algumas outras denominações estão lotadas. Mas eu te digo uma coisa, eu faço mais tratamento espiritual com irmãos de outras denominações do que na nossa denominação batista. Eu trato mais irmãos de Assembleia de Deus, Deus é amor, mais de Cristo, restauração. Tratei um casal que hoje está na presbiteriana, que é vizinho nosso, que era da quadrangular. Tratava mais eles do que os nossos próprios irmãos. Irmãos, eles podem estar cheios, é porque eles buscam outros tipos de coisa. São mensagens motivacionais. Agora, se chegar lá e vai pregar sobre o pecado, você está condenado.
Por quê? Você está perdido. O amor que nos revela, o amor de Deus, é o fato dele dar o teu filho, o único filho, para morrer por cada um de nós. Samuel leva para o Senhor. Eles querem um rei, Senhor. O Senhor fala o quê? Entrega para eles. Só diz a eles que tudo que eles têm hoje vão pertencer ao rei. E é isso que ele escolhe. O pai recebe o filho. E quando o filho mais velho vem, ele não entra. Ele vê o barulho, a festa, a comemoração. Ele pergunta para o funcionário. E tem mais apreço pelo funcionário do que o pai e o irmão. E quando o pai convida para entrar, é como as bodas do cordeiro. Quando eles convidam para entrar, ele diz o quê? Não. E o texto não diz que ele entrou. Ele ficou muzumbudo ou carrancudo do lado de fora, mas não entrou. E o pai ainda diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu, e realmente era dele, porque já tinha feito a partilha. Mas esse teu filho estava distante, estava morto, estava perdido, foi achado, estava morto, e reviveu. Era justo comemorarmos, nos alegrarmos. Irmãos, o pai já preparou. João capítulo 14, Jesus disse para os discípulos que estava preocupado, desesperado. Quando Jesus disse, olha, eu vou e vocês não vão comigo. Já ficaram preocupados. Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, a gente está contigo esses 3 anos. Onde o Senhor for, eu vou. Aí ele disse, Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aí ele estava perturbado. E mais, um de vocês vão me trair. Aí Jesus diz, olha, não turbe vossos corações, eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Embora já tenha preparado, Jesus foi preparar lugar. O Pai já preparou um lugar para cada um de nós. Para cada um de nós. E Deus tem algo maravilhoso no coração de cada um de nós. Em cada um de nós. Tudo que se passa hoje, tudo que passamos hoje, o amanhã é bem melhor. Os frutos vêm. Vem com dificuldade? Sim. Mas vem. E as bênçãos, ela vem. Talvez não venha da forma que eu gostaria que viesse, mas ela vai chegar. Pouco tempo eu fiz uns exames e acusou um nódulo. Aí a médica pediu um ultrassom. Falei, beleza. Conversei com minha esposa e marquei o ultrassom. E ao marcar o ultrassom, o pessoal já ficou preocupado. E eu fiz o ultrassom. E deu. Aí um médico bem sério, para me dar a notícia, é claro. Aí falando, ele está com 1,5 centímetro. Eu falei assim, aí eu ri. Pequenininho, doutor. É muito pequeno. É só mandar tirar e deu. E outra, em mim, com esse corpinho de andorinha, corpo de andorinha e físico de pernilongo, não é difícil. Não é difícil encontrar e tirar o nódulo. Aí ele riu. Ele falou assim, não, eu estou falando sério? Eu falei assim, tá, eu vou fazer o quê? Acontece nas melhores e piores famílias, por que eu ia ficar livre disso aí? Eu só fui o felizardo. Não, é porque é normal em mulheres. Eu falei, tem problema? Eu estou tranquilo. Aí tá, peguei, já vi o laudo, a minha esposa também viu o laudo, as meninas já vão para a internet, né? A gente já fica doente antes do médico dar o resultado. Aí beleza, já marcou o retorno? Já. Aí fui, marquei o retorno. Aí o médico falou assim, vai ter que tirar. Falei, tá bom, tranquilo, e ri um pouquinho com ela. Mas para mim é sossegado e tranquilo. Tem irmãos lá orando, e lá em Governador, onde eu moro, mas eu bem sossegado e tranquilo, irmãos. E por incrível que pareça, eu sei que não é nada demais. Ele só disse, vamos fazer a cirurgia, é coisa simples, vai ser local, tira e a gente faz a biópsia. Eu falei, tranquilo, pode tirar tudo, e tira um pedacinho para a biópsia, o resto a gente faz um churrasquinho e está tudo certo. Bênçãos vêm. Só que eu lembro das bênçãos que o Senhor fez na minha vida. E se eu não tivesse Jesus Cristo, não tivesse certeza da salvação, e certeza do que Ele tem lá para mim, para todos nós, é melhor do que o que a vida oferece, eu ficaria triste. Minhas filhas estão criadas, gente. Minha caçula tem 23 anos. Eu sou mal de data. Minha caçula tem 23 anos.
Estou tranquilo. E eu digo, quem cuida melhor da minha família, da minha esposa e minhas filhas? Sou eu ou Deus? Deus. Então, tudo está entregue nas mãos dele. E eu fico feliz de saber que existe um Deus que cuida de mim, cuida da minha família e cuida do seu povo. Quero encerrar, meus irmãos, dizendo algo maravilhoso. Tem um teólogo, pastor, evangelista, avivalista do século XVII, que ele diz que a igreja não tem nada mais a fazer senão ganhar almas. Então, corra, faça isso o mais rápido possível. A Bíblia nos diz que é pelos frutos que somos reconhecidos. E mais, a prática do ensino da palavra de Deus resulta num bom testemunho do cristão. Ficamos em pé. Pai, nós te louvamos no nome de Jesus, ó Pai querido, por esse momento que passamos aqui, Deus. Continue, ó Pai amado, abençoando o teu povo, essa igreja e essa comunidade, Pai Santo. E que tudo seja feito, ó Pai amado, segundo a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Que o seu Pai amado possa direcioná-los, dando sabedoria, discernimento, ó Pai Santo, para que possa tomar, Senhor Deus, as melhores decisões, Senhor Deus, de suas vidas, Senhor Deus. Capacita, Pai amado, para viver, Senhor Deus, tanto em prol do teu reino, em prol da tua vida pessoal, Senhor Deus. Se há alguma tristeza, Senhor Deus, que caia por terra no nome de Jesus. Se há alguma enfermidade, Senhor Deus, que seja repreendida e caia por terra no nome de Jesus, ó Pai Santo. E se há alguém, ó Deus, em sua família, Senhor Deus, que precisa ser resgatado, que o Senhor os resgate, ó Pai amado, para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus. Não a nós, Senhor Deus, mas sempre, sempre o Senhor. Que o Senhor seja glorificado no nome santo de Jesus. Amém.